Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós estamos aqui num ambiente um pouco diferente, fora do estúdio da UAB, da ESA. Estou aqui do lado dessa figura simpática, esse novo colega que eu fiz aqui dentro da advocacia, Dr. Francisco Souza, que trabalha aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, assessor, mas também colega nosso, advogado, terminou seu mestrado há pouco tempo, fez na PUC, né, doutor? Na PUC de São Paulo. Na PUC de São Paulo, dentro da área de eleitoral, não, né? Filosofia do Direito e Teoria Geral. Filosofia, já foi para as cabeças, né? Você percebe que gabaritado. Mas nós estamos aqui para conversar dentro desse nosso programa, do programa do 30 Minutos aqui. Já vou pedir para você deixar aí o teu comentário, tua sugestão, pode sugerir nomes ou temas que você gostaria de ver abordado aqui. A gente sempre procura trazer, como eu costumo dizer, a gente sempre costuma trazer uma variedade. Essa é a ideia, trazer os ramos diferentes do direito mesmo. Vamos até trazer no futuro até pessoas de fora do direito para a gente conversar de uma maneira geral, livre. E eu gostaria de trazer, conheci o Dr. Francisco e pensei, puxa, eu vou trazer para ter essa experiência. Não é sempre que a gente encontra alguém que tem essa experiência, no caso aqui como assessor dentro da Assembleia Legislativa, quer dizer, essa questão do procedimento legislativo, a feitura das normas e também a atuação do advogado nesse entremeio. Mas o doutor Francisco não sabe, mas você que me acompanha sabe que a gente sempre começa a entrevista com a mesma pergunta. Doutor Francisco, quando o senhor era criança, qual que era a sua brincadeira preferida? A brincadeira preferida era polícia e ladrão, hein? Ó, sem trocadilho, hein, meu? Vamos pensar aí no ambiente. Você gostava mais de polícia e ladrão? Gostava de polícia e ladrão, mas eu era o policial da história, viu? Eu pegava o bandido, pegava o menino mal. Você nasceu em que cidade? Aqui na capital de São Paulo mesmo. Que bairro que você morava? Morava ali, hoje eu moro aqui na Lapa, mas eu morava na região do Butantã, ali na Zona Oeste. Tá legal. Então eu gostava de brincar de polícia e ladrão. Eu também gostava, a brincadeira era boa. Mas conta um pouquinho da sua experiência. Eu queria que você fizesse vamos dizer assim, um voo de águia, né? Um apanhado assim. Como que surgiu na sua carreira essa questão da assessoria parlamentar, essa questão da atividade dentro aqui da Assembleia Legislativa? Fala um pouquinho para a gente dessa atividade, para a gente entender melhor. Olha, a atividade aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo é muito dinâmica, porque não compreende só o trabalho de elaboração das normas e de assessoria direta ao parlamentar. Também compreende a articulação política. Então, nós não ficamos apenas atrás do computador fazendo leis o dia inteiro, não. A gente tem muito bate-papo, muita conversa, muita viagem a algumas cidades para poder levantar lideranças, prefeitos, vereadores que possam apoiar o trabalho político. Esse é o trabalho hoje. Antes de chegar até esse ponto, eu advogava na área do contencioso, e passei advogando, fiquei quase 10 anos só advogando no contencioso civil, especialmente na área de saúde. Então comecei fazendo ações contra planos de saúde, ajuizando judicialização para incorporação de novos medicamentos, etc. E passei a partir disso também a advogar, a fazer o que chamam de advocacy. Então passei a fazer relações governamentais, tive muito contato com entidades, com pacientes, e comecei a vir representá-los nos parlamentos, tanto municipal quanto estadual. Daí foi um passo para conhecer alguns parlamentares que gostaram da proposta de trabalho, gostaram do perfil e acabaram abrindo a porta e me puxaram para dentro. Então eu vim de visitante a chefe de gabinete. Tá certo. E a mosca da política já te picou? Já está pensando em ser candidato ou não? Olha, não é minha pretensão, não é minha pretensão, eu gosto muito dos bastidores, como eu falei, não só da parte de elaboração de normas, mas também da articulação política, porque podem ter certeza, o trabalho que aparece nas eleições, ele é só a ponta do iceberg, a parte de prospecção de sufrágio, captação de votos, essa é a ponta do iceberg. A política é muito mais do que isso, é relacionamento, é presença, é conhecer os problemas das cidades, dos municípios. Então, estar presente junto a prefeitos, junto a lideranças, é de suma importância para que um mandato seja bem sucedido, para que as elaborações, as destinações de recursos sejam alinhadas à real necessidade das pessoas lá na ponta, nos municípios. Então, o que me picou foi a vontade de continuar atuando, especialmente nos bastidores, fazendo articulação política, que é o que eu faço muito hoje, e dar sequência nisso, até quem sabe poder articular e alçar voos maiores aí.
E nesse processo que você vê, eu estou achando muito interessante, não sei vocês aí, mas eu estou achando muito interessante toda essa breve exposição. Nesse processo, Francisco, que você foi tendo contato com prefeitos, com gestores públicos, caminhando por aí pelo interior, como você mesmo colocou, como que foi essa realidade? O que você se depara? O que você sente que é uma carência maior, especialmente do ponto de vista jurídico? Mas o que você sente desse contato com esse gestor público, com esse ambiente público que você foi no interior, que você rodou? Qual é o teu diagnóstico que você faz disso? Com o que você se deparou? Eu me deparei com boa vontade. Os gestores municipais, na sua grande maioria prefeitos, vereadores até, têm boa vontade, conhecem o problema das pessoas no seu município, mas pecam por falha técnica. Às vezes falta suporte técnico, falta conhecimento na gestão de projetos. Às vezes o prefeito, por exemplo, ele sabe que está precisando elaborar um programa para trazer recursos para que os jovens que estão ali parados no contraturno da escola não fiquem na rua ociosos, sujeitos aí ao uso de drogas, a ficar, enfim, soltos na vida. Ele quer criar um programa, mas ele não sabe aonde arrumar recursos para isso, não sabe como arrumar recursos para isso. Então, apesar da boa vontade que eu vi demais São Paulo aí adentro, o que mais falta, infelizmente, é a capacidade técnica por parte de muitos gestores. Está faltando capacitação, profissionalização. Exatamente, profissionalização. E dentro disso, o que você acha que dentro dessa profissionalização, o que faria uma diferença? Seria uma formação em gestão pública, uma formação em administração, ou em direito, ou em sociologia? O que você acha que faria mais uma diferença para ter uma eficiência maior nesse ambiente? Olha, primeiro, eu creio que a montagem de uma boa equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, é importantíssimo profissionais do direito, mas também é de suma importância um profissional que saiba fazer projetos, que saiba fazer prospecção de recursos, tanto públicos quanto privados. E aí você vai abrangendo várias áreas diferentes do conhecimento. Então, é de suma importância os gestores municipais elaborarem o seu segundo escalão, não apenas com base política, mas também indicação técnica. Isso é de suma importância. Equipe multidisciplinar que tenha conhecimento especialmente em gestão de projetos, e aí vale a pena dar sugestão para eventual especialização em gestão pública e etc., para que eles possam ser assessorados, especialmente em elaborar projetos e prospecção de recursos públicos e privados. Entendi. Olha só, hein, pessoal, que interessante isso. Você sente, Francisco, claro que você vai falar, você tem um testemunho muito qualificado para falar sobre isso, e é por isso que eu vou te perguntar. Você sente que nessa área existe um bom campo para o advogado atuar? Existe um campo para ser prospectado? Com certeza. O advogado ele pode atuar de múltiplas formas. Desde aquele profissional que vai ficar um pouco mais recluso no seu computador, pensando, elaborando bons projetos com fundamento constitucional, fundamento na lei orgânica do município, enfim, até o profissional que vai se desenvolver, vai usar um pouco mais a retórica, a oratória, para fazer prospecção política, para pegar cabos eleitorais. E quando eu falo cabos eleitorais, tire da sua mente aquela imagem daquela pessoa só balançando bandeira na época de campanha. Cabo eleitoral é aquela pessoa que tem capacidade de trazer outras pessoas para aderir à ideia. Isso é um cabo eleitoral. E ele não funciona só na época da eleição, não. Funciona todo dia, toda hora. Então, o advogado que consegue se desenrolar um pouco mais a oratória, talvez ele consiga se embrenhar para esse lado de fazer captação política, de fazer articulação política, pegar líderes locais, líderes regionais, que vão garantir depois votação, urna, para a continuidade do trabalho. Olha aí, pessoal, que bacana. Qual a sua idade, Francisco? Eu 35 anos. 35 anos, um jovem. Vejam só que exemplo, pessoal. Você que está aí acabando de se formar, está saindo da faculdade, um campo novo. Tem muita concorrência, Francisco, ou tem poucos profissionais gabaritados? Profissional gabaritado, pouquíssimos. Posso garantir. Então veja, pessoal, gente que fala por aí, desculpa te interromper, mas eu ouço muito essa história, o mercado está saturado. Pessoal, vamos parar com essa história. Não tem mercado saturado para o bom profissional. E temos aqui um campo novo de atuação, ou pelo menos que pode ser melhor prospectado, melhor desenvolvido, digamos assim, do que aqueles ramos tradicionais que continuam sendo bastante interessantes. Vai lá para o penal, para o civil, para o tributário, claro que sim, administrativo, mas você também tem essa possibilidade, tá certo? Agora vamos tocar num ponto polêmico, hein?
a gente fala em política, o que, que você pensa? Puxa, não quero me envolver com isso, você tá, nossa senhora, deu um trabalho para fazer meu nome, né? Agora vou me envolver com isso, só tem corrupto e não sei mais o quê. Você se deparou com esse tipo de situação na tua prática? Me deparei e me deparo. Políticos desonestos, pessoas que sim. querem andar, como dizia o antigo presidente nosso, que está querendo voltar às maracutaias. Me deparei e me deparo, mas é aquela história. Tem Como lidar com isso? Olha, simplesmente não fazendo parte, não compactuando. Bandido vai ter em toda a área, toda profissão, com gravata, sem gravata, de bermuda, de terno e gravata, vai ter bandido de todo jeito. Mas, infelizmente, a corrupção é muito crônica e muito presente no Brasil. Diante disso, ciente disso, a gente tem que simplesmente seguir a nossa diretriz, seguir a nossa bússola moral, seguir os preceitos legais da probidade e deixar de lado quem não quer. Quem não quer vai se entregar, vai ser pego, uma hora vai cair e a gente tem que fazer um bom trabalho, porque tem muita gente boa na política. Mas você, pela tua experiência, Francisco, dá para fazer igual aquela propaganda da Coca-Cola, os bons são maioria? Os bons são maioria, pode apostar nisso. Olha que interessante, pessoal, viu? Essa coisa também de ficar demonizando a política, eu sou partidário de que isso prejudica demais o nosso país, a nossa sociedade, porque você afasta as pessoas que querem contribuir, mas que você recebe, pô, não vou queimar meu nome, vou me indispor aí de alguma maneira, não quero saber. Pode entrar e fazer bem feito, fazer o que é bom. Dentro dessa realidade que você se depara, você falou muito do gestor, que poderia ter uma carência, ter uma formação, tal. E quando você está aqui numa casa legislativa, na Assembleia Legislativa, você deve ter contato também com a Casa Legislativa local, municipal, as câmaras de vereadores. Você sente essa mesma carência também desse lado, do lado do legislativo municipal, ou você não tem contato com esse pessoal? Ao contrário, temos muito contato com eles, um contato quase que diário com vários presidentes de câmaras municipais aí do estado de São Paulo. Existe sim uma carência muito grande da parte da assessoria, especialmente porque enxergam o Estado, o governo do Estado especialmente, como uma caixa preta inviolável. Então não sabem como acessar, e quando eu falo acessar, é acessar recursos, programas, por exemplo, recurso para asfaltamento, recurso para saúde, um programa para ambulâncias do município, para renovação de frota de ambulâncias, renovação de viatura de GCM. Às vezes não tem essa expertise e pensam que o trabalho de uma assessoria, especialmente na vereança, se limita a arrumar vaga de cadeira de roda, vaga em posto de saúde, quando é muito mais do que isso. O trabalho de assistência social é muito importante, é uma realidade e vai continuar sendo. Mas é importantíssimo montar equipes multidisciplinares, que tenham sim advogados que possam prestar uma orientação ao parlamentar, mas também que tenham advogados que consigam dar orientação estratégica no sentido de, olha, vamos abrir uma porta em determinada secretaria, vamos verificar como é que funciona determinado programa do governo federal, porque não é só recurso estadual, tem muito recurso do governo federal parado por aí, os municípios não sabem como acessar. Então, é tirar essa impressão de que existe uma névoa impeditiva de acessar recursos estaduais e federais. O município existe, o município é uma pessoa jurídica de direito público, ela pode receber recursos do Estado, recursos da União, o que falta é gente que vai atrás e que sabe o que está fazendo. Daí a importância de um advogado gestor público. Vejam só, pessoal, né? O doutor Francisco vai trazendo para a gente elementos, né, para compor esse quadro. Vejam como faz uma diferença o conhecimento, o estudo, o expertise. Eu sempre bato nessa tecla. Você escolheu a advocacia, você vai estudar a vida inteira. E veja o que o doutor Francisco acabou de falar, o recurso existe. Muitas vezes o gestor, o prefeito, ou mesmo o vereador, ele não sabe como que chega naquilo, né? Não consegue oferecer projetos. Aí tem aquela história do recurso ser devolvido, né? Sim. O recurso acaba sendo devolvido porque não foi utilizado, ninguém pediu, não sabia pedir. Então, até para saber, a gente como advogado sabe, né? Para fazer a petição, precisa saber, né? Saber escrever, colocar as ideias no papel, precisa ter uma boa articulação. Mas eu queria uma análise tua, até porque o doutor Francisco é também professor, como eu falei no começo, terminou não faz muito tempo o seu mestrado. Eu gostaria que você fizesse uma análise, Francisco, de como é que você vê a nossa estrutura política. Porque você tem esse conhecimento acadêmico da parte da nossa estrutura, nosso Estado,
vamos dizer assim, uma parte sociológica, política, jurídica, mas você também tem a prática. Como é que você enxerga o nosso sistema político, especificamente? Eu diria até político partidário. Como é que você enxerga isso na atualidade? Um cenário muito desafiador para quem quer ser candidato, sinceramente, indo direto ao ponto em relação ao que eu quero dizer. É um sistema que está cada vez mais intrincado e que valoriza mais a pessoa do candidato. O cara tem que ser voraz, tem que ser muito articulado para que ele conquiste votos. O sistema político atual, ele está valorizando muito essa pessoa, a pessoa que tem a capacidade de adquirir, de arrebanhar outras pessoas mesmo. Conquistadores de pessoas, pescadores de homens, para falar um termo muito usado por aí. Bíblico. Bíblico. Mas, então, esse sistema, ele valoriza a pessoa e valoriza o talento da pessoa. Daí, e aí até querendo puxar para a advocacia, eu acho que os advogados têm grande possibilidade de destaque. Por quê? São pessoas que têm conhecimento técnico, vão estudar a vida inteira, não podem parar, mas também, desde a faculdade, desenvolvem muito a oratória, a fala. E isso é essencial para você conquistar pessoas, para você atrair a atenção de pessoas. Então, desde estratégias de oratória, como estratégias de neurolinguística e etc., tudo isso influencia muito na hora de atrair pessoas para o seu discurso. E o advogado, por excelência, por profissão, por nascedouro, ele é um cara que vai ter que usar muito oratória. Então, eu vejo o sistema político como um cenário ideal para advogados desenvolverem o seu talento, não só técnico, mas também pessoal. E já que você falou que é um desafio agora para quem quer ser candidato, nós estamos aí, se eu não me engano, isso é igual a emenda constitucional, né? Tem sempre uma sendo aprovada. Nós estamos, até onde eu sabia, com 35 partidos criados, né, em funcionamento no país, e mais alguns aí querendo ser criados. Aliás, não faz tanto tempo que quiseram criar o partido do corintiano, não deu certo e tal, mas quiseram criar. Como você vê isso, Francisco, essa questão do aspecto partidário? Como é que nós realmente, a impressão que dá para quem olha de fora, até eu mesmo sendo advogado, você olha de fora, parece uma coisa um pouquinho caótica. É isso mesmo? É um mau conhecimento? É pouco conhecimento de quem está de fora? Como é que você vê essa questão partidária? Eu costumo ser muito pragmático. É aparentemente caótico, mas ao mesmo tempo é um processo irreversível. Então, o Brasil não vai evoluir ou involuir para um bipartidarismo. Ele vai continuar sendo pluripartidário. Mas você entende que vai ter um enxugamento ou não? Talvez progressivo, mas no sentido de que alguns mecanismos vêm sendo criados para evitar aí, para criar barreiras, literalmente, como já a própria lei já diz, para a criação de novos partidos. A gente está tendo aí o instrumento da federação partidária e etc. O ponto é o seguinte, eu acredito no pragmatismo nesse sentido. O Brasil não vai voltar, ele não vai evoluir, vai continuar o pluripartidarismo daqui para muitos anos. Nesse cenário, que é por enquanto inalterável, pelo menos para a nossa geração, então é importante enfatizar que sim, muita coisa, muito partido, mas isso possibilita, e aí eu quero trazer o lado bom da coisa, que bons partidos se destaquem. E quando eu falo bons partidos, eu não me refiro a partidos de bravata, partidos que simplesmente falam aí que, por exemplo, eu não uso verba disso, daquilo, não uso carro oficial, mas também não visita nenhum município, também não sabe o que está acontecendo a 500, 600 quilômetros da capital, partidos que simplesmente são baseados em youtubers, que depois por aí ficam metendo escândalo aí, como todo mundo já sabe. O que é um bom partido? Aproveita e fala. Um bom partido é aquele partido... O que é um bom partido político? Ao meu sentir, é o partido que é pautado por uma causa. É um partido que realmente tem uma causa. Partido, por exemplo, municipalista, partido, é só um exemplo, mas um partido que tem aquele viés de efetivamente defender a sua bandeira, qualquer que seja, ele pode ser um bom partido. E aí a questão de não ser corrupto, de usar muito bem os recursos públicos com responsabilidade e probidade, isso aí é condício sine qua non. Então, isso tem que ser para todos. Mas um bom partido, ao meu sentir, é o partido que é apegado e leva a sério a sua proposta, independente do que for. Independente do que for. Claro que, pelo amor de Deus, não o nazismo, nem isso aí é fora de cogitação. Já teve alguém aí algum tempo atrás que falou do nazismo, pelo amor de Deus. Independente, né, do que for, com essa exceção. Até porque a Constituição não permite, né, esse tipo de coisa. Mas, Francisco, deixa eu te falar uma coisa. Dentro desse ambiente que você está colocando, há um tempo atrás, ainda hoje se cogita, a nossa Constituição, para quem não sabe, muitos que já estudaram sabem disso, a gente por pouco, né, eu costumo dizer isso até em sala de aula, por pouco a gente não adotou o parlamentarismo. Tanto que foi marcado um plebiscito para depois de 5 anos, em 93, para decidir se fazia presidencialismo ou parlamentarismo. Da tua experiência, você entende que
a gente teria condições de comportar um sistema parlamentarista e seria bom para nós? Você acha que seria um bom caminho? Seria um bom caminho. Ainda não vejo viabilidade disso se efetivar. Seria um bom sistema, seria um sistema interessante, talvez evitaria aí alguns desgastes, como, por exemplo, do impeachment. Mas, olhando do ponto de vista prático, ele ainda é algo teórico na realidade brasileira. Distante, não vejo ainda a possibilidade de se efetivar num cenário breve, de médio e até longo prazo, eu diria. Então, pensando no sistema atual, o sistema tem os seus defeitos, tem as suas falhas, mas também ele pode ser muito bem aproveitado da maneira em que é, para a gente tentar melhorar esse cenário todo aí no Brasil. Entendi. E como é que você vê, Francisco, essa situação que nós estamos tendo já tem algum tempo, hein? Eu vou fazer o meu diagnóstico, pelo menos desde 2014, na campanha que a Dilma se reelegeu. Eu acho que a gente teve uma deterioração do ambiente político em termos de propostas de ideias. Antigamente se tinha uma campanha presidencial, uma campanha para qualquer coisa, governador e tal, e tinha algo que você acabou de mencionar aí agora. Puxa, fulano de tal está defendendo o imposto único, fulano de tal diz que vai lutar pelo meio ambiente, fulano de tal vai reduzir a maioridade, enfim, eram ideias. Hoje em dia você praticamente não vê. Existe na minha opinião, houve uma deterioração, muito um embate, muita a questão da agressão. Você tem que agredir o seu adversário. É mais importante que você agrida o adversário do que você mostre o que você tem para o seu país, qual é o teu projeto que você tem. Eu não sei se você concorda comigo esse diagnóstico e gostaria que você, da tua experiência que você tem política, por que nós chegamos nisso? Né? Como é que você vê essa situação? Parlamentares em geral agridem um ao outro, por quê? Para ter like, para ter curtida, para bombar nas redes sociais, porque passou-se a associar muito o sucesso político a sucesso em rede social. Tudo bem aí, a gente teve um boom nas últimas eleições, pessoas aí, esses grandes parlamentares que foram eleitos aí com milhares, milhões de votos, simplesmente baseados nas redes sociais. Mas aí eu convido a você que votou em youtuber, em twitteiro, em instagramer, tiktoker, sei lá o quê, convido você, por exemplo, a verificar se esse parlamentar que recebeu o seu voto destinou recursos para a sua cidade, como ele destinou, se ele fez alguma coisa efetiva para a sua cidade ou se ele só ficou na bravata. Porque, às vezes, o pessoal que levanta a voz, invade posto de saúde, briga com o policial, briga com o enfermeiro, briga com todo mundo para conseguir seu like e depois o seu voto, ele, no fundo, não faz nada a não ser fazer graça para a plateia. E você está sendo plateia ou eleitor? Eu não vou nem citar nomes, mas a gente sabe que já teve exemplos concretos aí, recentes até, envolvendo esse tipo de coisa. Mas essa deterioração, não só do parlamentar, por exemplo, nós estamos agora às portas aí de uma campanha presidencial, eu vejo muito isso, né? Essa ausência de projeto. Então vamos pegar os candidatos sem fazer nenhum juízo de valor, você pega, sei lá, o Janones, ou pega o Dória, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes eu acho que talvez seja o único que apresentou um projeto com ideias, né? Sejam elas boas ou ruins. Lula, especialmente Lula e Bolsonaro, né? Qual é o projeto do Lula? Qual é o projeto do Bolsonaro? A gente não sabe. Pelo menos não se vê, né? Se vê muito mais essa questão da agressividade. Aí já estamos num plano macro. Você acha que também cabe essa análise que você fez antes, de querer like, de querer... ou é mais do que isso? Olha, o populismo, seja ele traduzido em likes, seja ele traduzido diretamente em votos, sempre existiu e sempre vai existir. Desde o vereador, passando pelos deputados, chegando até a presidência da República. Sempre vai existir. O que tem faltado muito, isso começa na base, quando eu falo de base, a população em geral, eleitores, o que tem faltado muito é senso crítico. Senso crítico. Desde a votação para deputados, parlamentares, quanto para a votação para o eleitor. Do eleitor. Falta senso crítico no eleitor. Se o eleitor vota no camarada que diz, pior que tá, não fica, achei engraçado, vou votar nele. Mas não repara se ele mandou recurso para a sua cidade, se ele defendeu um bom projeto, ou se ele só ficou pautado em fazer graça no TikTok. Então, o que esse eleitor espera? Ele vai ter o presidente que merece. Essa é a realidade. Então, não só o presidente, não, o deputado, vai ter o deputado senador. Que merece. E pior que tá, não fica e vai ficando pior. O preço vai subindo, a gasolina vai piorando, a Petrobras vai sendo saqueada e daí por diante. Então, o que o eleitor precisa é melhorar o seu senso crítico, acompanhar o trabalho do deputado que você votou. Você lembra em quem você votou nas últimas eleições para deputado federal, deputado estadual? Lembra em quem você votou para vereador na sua cidade? Você lembra?
vale a pena não esquecer e fiscalizar o trabalho dele. Não é só fiscalizar para fazer bravata e para entrar na bravata do pessoal aí da internet, no sentido de ficar criticando, olha, esse vereador, ele viajou até, esse deputado, por exemplo, viajou até o interior de São Paulo, do estado dele, ele gastou tanto. Tudo bem, você tem que fiscalizar os gastos sim, mas está sendo feito com responsabilidade, ele está trabalhando? Está trabalhando? Ou ele está simplesmente fazendo vídeo do gabinete dele e fingindo que trabalha? Porque é isso que mais tem, vídeo de gabinete fingindo que isso é ser deputado. Deputado, parlamentar, é aquele que está junto com a demanda do povo, aquele que está lá no extremo de São Paulo, que está na Assembleia, que está na Câmara, mas é aquele que sabe da necessidade do seu povo, do seu eleitor, e que destina recursos, que defende a sua cidade, enfim, não é aquele que faz videozinho só do gabinete, não. Quer dizer que o parlamentar, como dizia o Geraldo Alckmin, que foi governador aqui de São Paulo, tem que amassar o barro. Tem que amassar o barro. Tem que amassar o barro. É isso aí, pessoal. Que delícia de conversa, hein? É isso aí. Bom, e você falou de cobrança, você que trabalha como assessor, você recebe lá no seu gabinete, existe eleitor que faz a cobrança? Você Sim. recebe esse tipo de contato? Sim, a gente recebe direto e responde com todo prazer. Eu acho que o eleitor que vem fiscalizar o trabalho com responsabilidade e com coerência, ele tem total direito de ter a resposta devida e satisfatória. Então eu sou totalmente a favor disso. E fico muito feliz quando os eleitores vêm, até pessoalmente fica o convite para que eles vejam o trabalho, acompanhem de perto, porque eles vão ver a idoneidade do trabalho de muitos e vão poder contrastar com o trabalho de outros aí, e vão ver que tem trabalho que se destaca. E a partir disso eles decidem aí o que fazem nas urnas. Olha só que bacana isso, né, pessoal? Uma conversa muito boa, né? Quando você conversa com gente inteligente, a coisa flui, né? O tempo passa, você nem percebe, né? O que você está vendo aí para o futuro próximo, Francisco? Você quer dar um palpite? Quem vai ser eleito? Lula, Bolsonaro, pode falar de tudo, de governador de São Paulo, de presidência da República. O que você está sentindo? Você acha que quem vai levar isso daí? Vou botar o doutor Francisco aqui numa situação delicada, mas não interessa, vamos lá. Olha, eu analisando bem a situação, eu vou falar como paulista. Eu acho que o povo de São Paulo está muito cansado da continuidade no Palácio dos Bandeirantes, aí falando especificamente do governo do estado de São Paulo, está muito cansado da continuidade. Seja quem for. Seja quem for. O que tem que haver mudança e mudança para melhor. Então, não tem que haver a mudança, por exemplo, para um quadro antigo que já deteriorou a cidade. Mas também não tem que ter mudança para um quadro que simplesmente representa o continuismo. Tem que ter mudança para um quadro técnico, responsável, que dialogue com os diferentes. Então, eu acredito que a eleição vai ser pautada por essa via, pelo equilíbrio, pela técnica e por quem sabe dialogar. Aí nós temos aí Rodrigo Garcia, Márcio França e Haddad, que talvez se componham, a probabilidade é grande. O Tarcísio, que entrou forte na disputa. Quem mais está na disputa para governador, sem ser esses quatro? Eu acho que são os mais fortes, né? São os mais fortes. Primeira pergunta, você acha que o França vai se compor com o Haddad? Acredito que sim, talvez ele queira aí acabar partindo para o Senado, talvez até para ficar mais em evidência para as próximas eleições. Talvez seria uma estratégia política. E tem alguns aí dizendo que a polarização vai ser entre Haddad e Tarcísio. Você acredita nisso? Não ponho muita fé. Não ponho muita fé pelo seguinte, posso estar equivocado, mas a gente sabe que o interior é muito conservador, o que talvez não seja tão atraente para o PT, que tem uma pauta um pouco mais progressista, assim, digamos. Então, talvez no interior, talvez o interior de São Paulo traga um contrapeso que favoreça nesse sentido um pouco mais o Rodrigo ou um pouco mais o Tarcísio. Quem sabe a gente tem até algum deles que leve logo no primeiro turno. E para presidente, o que você está enxergando? Olha, para presidente, a situação continua também polarizada. Continua um pouco polarizada e o que talvez aconteça seja que num segundo turno a gente tenha a definição. Eu acredito que eu tenho meu voto aí, que eu não vou revelar, mas acredito aí que o meu candidato leva. Saída pela tangente, vamos ver. Bom, estamos chegando no final aqui da nossa entrevista, que eu repito, foi uma entrevista extremamente produtiva, deliciosa. Francisco, já estou chamando até de Francisco, não é intimidade aqui, cara. Fica à vontade, olha para a câmera e 1 minuto, manda o seu recado, aquilo que você acha que é importante. Nós estamos falando com a Advocacia Paulista, tem jovens advogados de meia idade, idosos, nós estamos falando com a OAB. Manda o seu recado, fica à vontade, usa a sua liberdade. Obrigado, doutor Antônio. Quero
deixar meu recado aí para todos os advogados, para os iniciantes, para os que já estão na jornada, e convidá-los a se aproximar da política. A política, especialmente no estado de São Paulo, ela merece e precisa de pessoas qualificadas, não só para compor quadros de assessoria, mas também para fazer diferença como eleitores. Eleitores críticos como advogados a gente não vê em qualquer lugar. Então, tome a frente aí no seu bairro, no seu município, vá à frente aí de todos, busque expressar sua voz, sua opinião, defender a sua posição, qualquer que seja ela, mas faça valer o seu talento da oratória, o seu talento técnico, o seu senso crítico e defenda a política que você acredita. Defenda o Brasil através das suas ideias. Olha aí, bacana, hein, pessoal? Pessoal, gostaria de agradecer, eu agora, Antônio Minhoto, agradecer o carinho da sua atenção por ter nos acompanhado nessa jornada. Mais uma vez, deixa aí o seu like, compartilha a entrevista se você gostou, deixa o seu comentário e vamos surgir a tema, surgir entrevistados, a gente sempre vai procurar atender dentro do possível, tá bom? É isso aí, um abraço e até mais. Tchau, valeu!